Com relação ao imóvel clausulado, com cláusula de inalienabilidade, empenhorabilidade, há que se diferenciar. Quando essa cláusula é estipulada atendendo a interesses privados, né? Ou seja, aquele doador resolve clausular aquele bem doado, ou num testamento, né? Aquele autor da herança resolve clausular determinados bens objeto do testamento, essa clausulação ela não impede eventual uso capião. Tá? Por quê? Porque ela atende a interesses privados. Tá? Já em outras situações, o entendimento é que a uso capião administrativo ou extrajudicial não se aplica. Como, por exemplo, o caso de imóvel com ordem judicial de indisponibilidade. Tá? Quando existe uma inalienabilidade legal e não uma inalienabilidade convencional atendendo a interesses privados, tá? Assim como ocorre também nos inventários extrajudiciais e nas separações e divórcios extrajudiciais, há necessidade da presença de advogado. Tá? Essa presença de advogado ela é criticada por alguns doutrinadores. Tá? O Leonardo Brandelli é um que se insurge contra isso, afinal de contas, tanto o tabelião, no caso da ata notarial, quanto o oficial registrador de imóveis são profissionais do direito. Ele entende descabida essa exigência legal, fruto apenas, não é, de uma intervenção corporativa quando na aprovação das leis. Ele também se insurge com relação a isso, mas, de qualquer forma, está ali plasmado a necessidade de presença de advogado para representar o interesse, então, dessa parte. Tá? No procedimento de uso capião extrajudicial. Professor, mas a presença do advogado é só no registro de imóveis ou no tabelionato? Não, no tabelionato também. Tem uma norma específica na CJ? Precisa dar uma olhada no provimento, não estou com o provimento aqui, mas em princípio, tanto no tabelionato, na realização da ata, quanto no registro de imóveis, é necessária a presença do advogado. Tá? Com relação aos tipos de uso capião, na realidade, todos os tipos de uso capião são passíveis de serem reconhecidos pela via extrajudicial, com exceção, tá? Com exceção da uso capião familiar, que é o uso capião por abandono de lar, e que tem um prazo de 2 anos, né? Esse instituto novo, por quê? Porque a uso capião familiar ela depende de uma prévia sentença judicial que reconheça esse abandono de lar, sem a qual eu entendo que não é possível o reconhecimento da uso capião familiar na via extrajudicial. Desde que haja, não é, uma manifestação judicial reconhecendo esse abandono de lar, eu entendo possível, sem o qual, não. No que se refere às notificações, né, nós vimos, né, que o oficial registrador ele é responsável pode realizar várias notificações no âmbito dos seus serviços, e o artigo 216-A ele prevê também essa atuação do oficial registrador. Então, sempre que essa planta não contém a assinatura de algum dos titulares do direito real, quer seja algum direito real de garantia incidente sobre esse imóvel a ser garantido, quer seja em relação aos confinantes, aos confrontantes, há necessidade que eles sejam notificados. Tá? Essa notificação ela teve uma modificação importante com a Lei 13.465. Tá? Por quê? Porque na redação original do artigo 216-A, que foi criado, né, pelo novo Código de Processo Civil, o silêncio do notificado, no caso da notificação por edital, ela era entendida como discordância. A Lei 13.465
em função do empecilho ao reconhecimento que esse entendimento legislativo gerava para a usucapião extrajudicial, para o reconhecimento da usucapião extrajudicial, entendeu-se por bem alterar, não é? Exatamente em sentido oposto. Então, agora, o que nós temos? Que o silêncio daquele notificado por edital, ele implicará em concordância. Tá? Isso facilitou em muito, portanto, o reconhecimento da usucapião extrajudicial. Tá? Não há prazos diferenciados para as fazendas públicas. Tá? O entendimento também majoritário é de que os prazos eles são em dias corridos, ele não se dá em dias úteis, tá? Mas isso ainda está sujeito a discussões, porque não está claro, quer no provimento do CNJ, quer no artigo 216-A. E quem serão os destinatários dessas notificações? Nós temos o proprietário do imóvel usucapido, tá? Os proprietários dos imóveis confinantes e detentores de direitos sobre o imóvel usucapido e detentores de direitos sobre os imóveis confinantes. Também devem ser notificados, tá? Então, vamos supor alguém que tenha direito de seja credor fiduciário de uma matrícula confrontante. Ele pode se sentir prejudicado com o reconhecimento de uma usucapião extrajudicial, de um imóvel confrontante, daquele a qual ele detém o crédito. Por quê? Porque ele pode entender que estaria sendo lesado, por isso que eles devem ser notificados. Tá? Além disso, os entes federados, todos os entes federados são notificados também, e terceiros interessados. Tá? Essa notificação dos terceiros interessados é sempre feita por edital. Esse, portanto, é um edital obrigatório. Enquanto que a notificação por edital, nas outras situações, ela ocorre apenas em caso de não manifestação espontânea, não é? Nesses casos, dos terceiros interessados, a notificação por edital é obrigatória. Se algum dos entes federativos, né, ele for contrário à realização, contrário ao procedimento após notificado, esse procedimento ele deve ser encerrado, tá? Sem maiores discussões, e deve ser enviado ao juízo competente. Por quê? Porque uma das características básicas que nós vimos aqui no começo dessa explanação sobre a usucapião extrajudicial é a não litigiosidade, ou seja, a partir do momento que algum ente federado se insurge, não há mais como se realizar o reconhecimento da usucapião pela via extrajudicial. Sim, a qualquer tempo. Não tem, porque os prazos, na realidade, quando se aplica em relação ao poder público, são prazos impróprios, na verdade, né? São prazos impróprios, né? Por quê? Porque aí nós estamos em face de um interesse público em relação ao interesse do particular. O interesse público tem prevalência, tá? Há uma tendência, não é, nessa nova onda de desjudicialização que se atribua para os oficiais registradores atribuições que a eles eram estranhas até há pouco tempo atrás. Por exemplo, a realização de diligências, a solicitação de novos documentos, mesmo a oitiva de testemunhas, tudo isso, né, é possível de se realizar no âmbito da usucapião extrajudicial. Tá? São atividades novas, né,
e que o oficial registrador ele deve estar atento, não é? a essas novas atribuições. Pode, inclusive, realizar vistorias, tá? Então, aquela figura do oficial que só mexe com documentos, que fica ali isolado,